inglês. Valdemir, como desenvolveu e aprendeu o inglês? E qual a maior dificuldade em aprender um novo idioma? Vamos lá, falar de inglês agora. Importante. Gente, eu acho que pra trabalhar na aviação, se você não tiver o inglês, você vai apanhar muito. Não vou dizer que é impossível, tudo é possível nessa vida. Mas sem o inglês você vai sofrer muito. Os manuais dos aviões, pra quem é mecânico, porque eu fiz um pouco de curso de mecânico, só não fiz piloto ainda por verbas. Me patrocinem aí, escolas de aviação, estamos abertos pra parcerias. Então assim, é necessário porque o avião, imagina que a mesma aeronave é como se a gente mandasse ela do Brasil lá pra fora, só trocar a placa e tá tudo certo. O sistema é o mesmo. Então assim, um americano vai pilotar, um brasileiro vai pilotar. Na aviação, digamos que como regra a gente tem o inglês. Sim, pasmem, eu não gostava do inglês até os 17 anos, assim, 17 anos. A mesma bronca que quase todo mundo, quase todo brasileiro tem do inglês, assim, eu não gosto, não sei nem o verbo to be, não sabia nada. Como que veio a necessidade? Quando eu fiz o curso de comissário, eu conheci em uma dos processos seletivos, foi em 2011. Para os mais antiguinhos, assim como eu, lembra que 2011 foi a crise financeira. Então, o mercado de aviação fechou geral. E eu conheci uma menina, foi aí que eu fui parar em navio. Então, trocando ideia, mas navio, trabalhar em navio, fazendo o quê? Eu nem sei pilotar um navio. Aquela ideia de que não tem todo aquele entretenimento que a gente tá mais acostumado hoje a bordo. Primeira vez num navio, fui embora, assim, fiz algumas entrevistas, faz uma entrevista de inglês, assim, bem daquele jeito, você decora meia dúzia de frases, tá tudo bem. Mas você chega lá. Chegou eu na Espanha. Espanhol, você acha? Eu imaginava que falava espanhol e cheguei na Argentina, falei, ixi, lascou, não tô entendendo nada. Então assim, mas você chega no navio também, os nossos treinamentos são em inglês e você precisa. E aí? O que você faz? Não tem o que fazer. Você precisa começar a se acostumar. Você precisa começar a buscar. Pra mim foi uma coisa natural, assim. Aprender o inglês, ele veio de uma maneira mais natural, assim. Eu participava sempre de reunião no navio, tinha os treinamentos. E esquece que não vai ser em português, não vai ser em espanhol e não vai ser em italiano. Vai ser em inglês. Porque é geral. Porque, tipo, te jogaram num lugar que não tinha nada que você fazer, não sei aprender, né? Exatamente, eu tinha que aprender, mas assim, pasmem, tem gente que trabalha nesse mundo e não sabe não manter uma conversação em inglês. Então, assim, a partir do momento que você vê a necessidade, não tem outro caminho, ou você vai ou você vai. Então assim, o meu sonho sempre foi a aviação. Então assim, a partir do momento que eu vejo entre o meu sonho, entre eu sonhar e realizar, tem alguma coisa, talvez o inglês. E aí, você desiste ou você vai? Então eu falei assim, vamos embora. Mas assim, eu sempre me dediquei em não ter vergonha, gente. Inglês é falar. Aprendi inglês, eu falo inglês, espanhol. Italiano eu entendo muito, falo ok, dá pra me virar também. Não tenho problema pra conversar. Mas assim, você vai errar. Não tenham medo de falar errado. Não tenham medo de falar alguma besteira. Alguém vai rir? Provavelmente, porque é normal, né? Acontece, a gente, né? Principalmente brasileiro, perde um amigo, Então, mas não perde a piada, né? Tipo, o brasileiro que pega pesado com isso, né, meu? Se você errar em português, você tá lascado, mano. E olha que em português Mas assim, no fim das contas, gente, o inglês, ele é tão mais fácil do que o português. Uhum. Se a gente for parar pra pensar nas regras, em tudo, cara, é muito fácil aprender inglês. Basta dedicação, isso, né? Basta um pouquinho de dedicação. Eu comecei, teve um tempo também que eu aprendi, que eu tava meio que aprendendo a língua brasileira de sinais. E as minhas irmãs, todo mundo lá em casa me chamava de maluco, porque eu andava gesticulando, aprendia um sinal e ficava repetindo. Gente, aprendizado vem de repetição. Então, assim, você precisa entender o que é aquilo e começar a repetir. Em inglês é a mesma coisa, entendeu? Eu raramente assisto alguma coisa em português. Tá aqui a Vanessa pra falar. Pra cima, pra baixo. Meu celular, às vezes ela precisa postar alguma coisa do celular. Isso agora. Falou. Eu não ponho meu celular em português, então acho que assim, é a primeira coisa que você...
no primeiro incentivo que você vai se dando. No começo você vai entender o quê? Nada. Você não sabe nem pra onde você tá indo. Mas assim, o ser humano, ele é uma máquina tão complexa que assim, você começa a se acostumar com os desenhos, você começa a se acostumar, esse símbolo aqui serve pra isso. E vai ter um tempo, vai ter uma hora que você vai atingir isso de uma forma natural. O inglês, assim, digo que eu sou fluente? Não, acho que fluência é uma coisa muito subjetiva. Acho que você precisa morar em um país. Por mais que eu viajei vários países, eu nunca fiquei em um país um certo tempo falando só inglês. Eu falava só inglês no navio? Falava, mas eu conversava com o árabe, eu conversava com o francês, com o italiano, com o espanhol, com o brasileiro. Então, assim, é muito diferente. Eu acredito que atingir o nível de fluência, assim, sou fluente em inglês. Você precisa passar um tempo naquele país, você precisa começar a saber contar uma piada. Acho que é quando você começa a dizer, você é fluente? Não sei. Sabe contar uma piada? Não sei. Então, acho que você não atingiu a fluência ainda. As pessoas se preocupam muito, infelizmente, assim, as escolas hoje se preocupam muito em te dar um certificado, A1, A2, C1, C2. Então, assim, se preocupa muito com o status de, assim, eu tenho um diploma que diz que eu sou nível avançado. Mas aí você larga o cara lá no meio de um monte de gringo. Ele não consegue desenvolver, não consegue desenrolar. Inglês também é muito assim, né? Você vai pra Inglaterra, o inglês muito diferente. Você vai para os Estados Unidos, inglês muito diferente. A primeira vez que eu fui pra África do Sul, cara, você fica assim, não é possível, isso não é inglês. Não tô entendendo nada. Eu tinha a minha primeira, acho que foi a minha primeira ou segunda gerente no navio. Ela era grega. Só que ela morou muito tempo na Austrália. O grego já fala diferente, né? O grego já tem um jeito bem diferente de falar. E morou na Austrália, que também tem um inglês, assim, maravilhoso. Bem diferente, né? Eu não entendia. Eu te juro. Aí foi quando foi a minha primeira gerente, quando eu me tornei assistente de lojas no navio. E eu falava pro cara que eu ia ficar no lugar dele, ia cobrir as férias dele. Eu falava, cara, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. E aí?